Então, hoje nós estamos com o tema coragem. É um tema que precisa ter muita coragem para falar, né? Porque envolve essa qualidade, né? Essa virtude da coragem. E, por incrível que pareça, de um lado tem a coragem, do outro lado tem algo que a coragem precisa enfrentar. Então, quando a gente toca nesse assunto da coragem, automaticamente você está tocando também no assunto da fragilidade, que você precisa de coragem para poder passar adiante. Então, é um tema bastante desafiador e precisa ter coragem para falar dele. Então, interessante que eu estava refletindo sobre isso e eu estava buscando qual que era realmente o oposto da coragem. Ou seja, quem não tem coragem é porque quem não tem coragem é porque, por exemplo, tem medo, ok? Agora, quem não tem coragem é uma pessoa medrosa? Será que quem não tem coragem é uma pessoa medrosa? Então vai ficando as perguntas no ar, por enquanto. Aí o que acontece? Também vi que não necessariamente quem tem coragem precisa ter o medo junto. Então eu estava imaginando o seguinte: imagina uma ponte estreita, né? Aquelas pontes num lugar assim bastante alto, né? Você tem que passar. Aí quando você chega ali na beirada da ponte para entrar na ponte para atravessar, você vê aquela altura lá embaixo, né? Uma pontinha estreita, meio duvidosa, não sabe como é que é o negócio ali, né? Aí você vai e começa a sentir medo. Nesse momento que você está sentindo medo, você pode amarelar, pode desistir, pode paralisar, ou pode até voltar para trás, mas você pode paralisar, ou seja, você não vai seguir adiante. Aí que existe a tal qualidade chamada coragem, né? E a pessoa coloca essa coragem, essa energia, essa força, esse poder, a coragem, e mesmo com o medo que ela tem, ela segue adiante. Ou seja, ela bota o medo na mochila e atravessa a ponte. Ela pode estar tremendo de medo, pode não estar tremendo de medo. De repente, ela pode deixar outras pessoas passarem na frente, para ela acreditar que realmente é possível passar na ponte sem acontecer nada. De repente, ela pode perguntar para alguém que já fez esse trajeto e pegar alguma experiência, como que deve pisar, a velocidade que ela deve ter, se ela tem que segurar ou não, se ela tem que amarrar alguma corda, algum acessório. Ou seja, ela vai se capacitar para poder atravessar. E aí, ela estando um pouco mais segura, mas tem medo ainda, mesmo assim, ela segue. Então, ela teve coragem nesse momento. Então, a coragem dessa pessoa, na segunda vez que ela passar, será que ela precisa da mesma coragem? Ela já passou uma vez, aí na volta, ela vai voltar pela mesma ponte. Será que ela precisa ter o mesmo grau de coragem para passar? Ou seja, ela está no mesmo grau de medo para poder atravessar? Depende. Depende do grau de medo que ela está. Ela vai ter que passar uma, duas, três, 10, 20, 50 para começar a diminuir. Ou, de repente, ela vai morrer um dia sem ter passado esse medo.
Pode ser. E toda vez ela atravessou com medo. Por quê? Porque ela não foi atrás de saber que medo que é esse que ela tem. É medo do quê? Porque se ela já passou e sabe como é que funciona, já viu o outro passar, e por que que ela tem medo? Porque o medo não é disso, não é da ponte. O medo que ela tem instalado na psique dela é medo de outras coisas, que a deixa no estado de medo. E quando a pessoa está no estado de medo, até andar num chão plano, ela pode ter medo, porque está sozinha. Ela pode ter medo, vai que tem um buraco no meio do caminho, vai que cai alguma coisa na minha cabeça, vai que cai ela está andando no deserto, não tem nada. Ela está com medo, medo do quê? De cair um avião, de repente passa um avião lá, dá um pane no avião lá e cai na cabeça dela. Ou seja, é uma pessoa que tem um medo instalado nela. O medo, algumas correntes filosóficas colocam o medo como sendo um defeito, né? Uma característica negativa do ser humano. Entretanto, diríamos que o excesso do medo, um exagero do medo, ou um medo constante, sim, pode ser algo negativo que pode ser mudado. Mas o medo faz parte do código de sobrevivência. Então, uma criança que põe o dedinho lá na tomada e dá choque, ou antes do choque, a mãe dá um choque nele, falando que se ele puser o dedinho lá e vai morrer, ele fica chocado e nunca vai pôr o dedo, nunca experimentou para ver se dá mesmo. Agora, tem aquele que mesmo com medo da mãe, ele é corajoso, tem coragem, ele quer viver por aquela, ele quer experimentar essa experiência, ele vai lá e põe o dedo, e leva aquele choque. Mamãe! Abre o bocão. Então, depende da experiência da pessoa, quanto mais vezes pode ser, há uma grande possibilidade desse medo ir sendo resolvido. Só que o estado de medo não é só enfrentando essa ponte que vai resolver. É enfrentando todos os momentos e todos os lugares e a todo instante é que vai conseguir resolver esse medo. Então parece que tem muita conversa em cima desse assunto, porque tem pessoas, por exemplo, que a vida inteira ela tem que ter coragem. A vida inteira ela busca coragem porque ela não resolveu o medo dela. Então ela sempre vai precisar de coragem. Agora, quando a pessoa vai atravessar aquela ponte estreita lá no meio de um abismo, que qualquer coisa que acontecer não tem escapatória, o que vai acontecer? Aquele momento que eu disse que essa pessoa vai observar outras pessoas que estão passando nessa ponte estreita. Peraí, deixa eu ver, deixa o outro passar na minha frente para ver se ele vai sobreviver, vai chegar do outro lado, depois eu vou. Porque ela está morrendo de medo, né? E a coragem está faltando nessa hora. Aí a outra pessoa que vai atravessar, atravessa. Aí ela pergunta, ei fulano, e aí, como é que foi a travessia? Ah, beleza, foi tudo bem. Você sentiu medo? Não. Não sentiu medo? Não, não senti. A pessoa simplesmente tinha que atravessar, ela atravessou. Simples assim, ela viu que tinha uma ponte lá, segurou, tomou cuidado e atravessou. Então essa pessoa que não teve medo e atravessou, ela é corajosa? Ou seja, depende. Para isso ela foi corajosa pelo ponto de vista de quem tem medo. Porque ela mesma, eu não precisei usar minha coragem para atravessar aquela ponte, simplesmente eu atravessei. Agora, diante das pessoas que têm medo,
ela vai se passar por corajosa. Compreende como é relativo tudo isso? Então, pontuando, nós temos a coragem é uma qualidade, a coragem é uma virtude, a coragem é um poder da consciência. Por quê? Porque se você tem as experiências da vida para poder passar, se você tem os seus desafios para poder passar, que a vida colocou esses desafios para você experimentar, para você poder melhorar como pessoa, para você poder evoluir. Quando a vida coloca tudo isso na sua frente, vocês acham que a vida também não te dá os recursos para você vencer o que você precisa? Você acha que você foi largada aqui, a cegonha estava passando, caiu do bico da cegonha e está se virando aqui de qualquer jeito? É assim? Não é assim que funciona. Existe um porquê que você está aqui. Então, a coragem, ela pode ser diminuída ou percebida pouco, né? Você pode perceber ou quase não perceber a sua coragem quando você está com medo. Qual que é a solução para isso? Não olhe para o medo, olhe para a coragem. Não alimente o medo, alimente a coragem. Então, quando você tem um desafio, que às vezes está demorando para resolver, alguma coisa que está complicada, alguma coisa que está dando volta ali, e está ficando difícil, e está difícil, e está difícil, as coisas vão apertando, apertando, o medo vai, a insegurança, e vai, 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 vai. Se você tem o foco no medo, como que você vai achar coragem? Focando no medo. Olha só, há uma diferença de você estar com medo e perceber esse medo em você. Há uma diferença entre você perceber o medo e você não se dar conta. Você só sente. Eu estou com medo. Tudo bem, você fala, eu estou com medo. Só que você não olha para esse medo. Você não observa esse medo. Você não estuda esse medo. Você não olha para ele. Então, no momento que você olha, percebe e fala: isso não me pertence. Isso, não vou me identificar com o medo. Dessa forma, você vai focar na energia, no poder que vence o medo. Aí é coragem, podemos dizer que é a coragem entrando em ação. Aí você experimenta atravessar a ponte, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, às vezes você vai cair, aí você segura no barranco. Meu Deus do céu, eu estava com medo e eu tinha razão, porque eu levei um susto aqui e tal, mas você sobreviveu. Mas fala, olha só, até caindo eu consegui chegar do outro lado, eu dei um jeito. Arrumei uma corda, aqueles filmes lá que o americano gosta de fazer, né? Todo filme americano eu falo assim, pode ver que vai ter alguém pendurado aí. Eles adoram pôr gente pendurada nos filmes. Que é o desafio e a coragem, né? Do herói. Então não tem alternativa para você buscar a coragem dentro de você sem você olhar para o seu medo, entender o seu medo.
E uma coisa é certa, por causa dos seus traumas, do que viveu lá atrás, sempre a sua percepção de medo é maior do que a verdadeira, do que o verdadeiro tamanho desse medo. Então, se realmente o risco é 10, o seu medo é 30, 3 vezes mais. Pela experiência, pela história, o que está gravado no seu subconsciente. Aí você exagera. E às vezes eu falo trauma, mas nem é trauma às vezes. Às vezes foi a falta de um pai presente, um pai firme. Então, os medos que você enfrentou na sua vida, você sofreu muito nesse medo, você passou porque quase que uma boiada te levou junto. Mas você não experimentou o que é ter uma mão firme para você poder atravessar com você a ponte enquanto você é criança. Você não se sentiu protegida e às vezes esse adulto ainda prejudicou você. Às vezes, além de não te proteger e aconteceu coisas com você na vida, às vezes a própria figura de protetora pode ser o seu agressor. Alguém que fez até mal para você. Então, olha o tamanho da insegurança, o tamanho da dor, o tamanho do medo dessa criança que acompanha o adulto. O adulto é adulto, mas ele tem a criança dele lá, até essa criança crescer igual ele cresceu. Então, veja se está fazendo sentido isso para você. E outro aspecto também que nós temos que falar sobre a coragem, né, que está associada ao medo. É bom lembrar que o medo, ele é um elemento que faz parte do processo de sobrevivência. Através desse mecanismo que a nossa mente tem para poder sobreviver. Então, o medo é um sinal. O medo, ele é um alerta. O medo é um aviso de que há uma possibilidade de um perigo. Tudo bem. É um alerta. Você vai sentir adrenalina no sangue quando bate aquele medo. Você chegou na beirada da ponte, dá aquela adrenalina, você sente o medo, aí o seu corpo inteiro prepara. Ou seja, na hora você leva mais sangue para as extremidades do corpo, para as mãos, você começa a transpirar as mãos. Você fala, está transpirando a mão de medo. Isso é código de sobrevivência, não é pejorativo, isso é positivo. Porque o seu cérebro sabe que se você precisar correr, você vai precisar de mais energia nas mãos. Você fica com a perna trêmula. Por que com a perna trêmula? Porque vai muita energia na sua perna, porque se precisar correr, você vai correr. Ou você vai se fingir de morto. Aí você vai cair com as pernas bambas. Ou seja, existe todo um processo cerebral, fisiológico, desse sistema de defesa que o ser humano tem, que o medo funciona nesse processo como o alerta. Só que pode ser um alerta, um LEDzinho que acende no painel, você vê, opa, tá faltando óleo no carro. Mas dá para andar mais uns quilômetros aí, eu paro no posto. Ou paro o carro, tem um frasquinho lá no porta-mala, vou lá, completo. Pronto, tudo bem. Agora, imagina se aparecer um LEDzinho no painel e você assusta, fica apavorado porque você não entende o que é aquilo e toca o pé no freio com tudo e paralisa tudo. Você vai atrasar a sua viagem, pode vir um carro atrás de você, passar por cima de você, você morre. Você pode perder o trem, você vai atrasar e vai perder algo lá na frente que já estava predestinado para você.
Ou você encosta no acostamento e fica olhando lá, o que eu faço aqui? O celular não dá sinal e você paralisa. Só acender um LEDzinho para você. Só que aquilo para você é como se fosse um farol alto de noite no seu rosto, nos seus olhos. Que aí você fica apavorado com aquilo, fica assustado. Então, o tamanho do medo não deve ser medido pelo tamanho das sensações do medo. As sensações que o medo traz junto. Tamanho do medo. Não olha o tamanho da embalagem. É igual aqueles remédios que você compra. Você vai comprar um remédio, é R$150 o remédio. Fala, minha Nossa Senhora. Aí o farmacêutico vem e traz aquela caixona desse tamanho, assim, quadradona, assim, grande. Aí você vai abrir, são 2 comprimidos lá dentro. Eles põem aquela caixona grande assim, e você fala, nossa, R$150 vai ser uma caixa de sapato, né? Vai ser um remédio que eu vou ter que cortar com a faca para poder comer. Mas põe aquela caixona, mas depois que você pagou e vai embora para casa, aí tudo bem, estão nem aí com você, né? Então você vê aquela caixona, você fala, nossa, olha só, vai ver um trenzinho desse tamanho. É a mesma coisa, você vê o medo, vem numa caixona grande, você paga caro por aquilo. Geralmente a indústria do consumo utiliza das emoções para poder fazer você comprar produtos. Então, dentro dessa mídia violenta, o que se vende? Através da indústria do medo. Verisure, sistema de alarme, vende sistema de segurança, não sai de casa, aí vende Netflix, filmes, porque não posso sair de casa, que é perigoso. Aí vende porta, vende trinca, vende chave tetra, vende fechadura com senha. Olha quanta coisa. Vende delivery para você não sair de casa, para poder vir entregar para você. Vai anotando aí os medos. Aí você fica deprimido, aí vende remédio, depressão. Aí os terapeutas, médicos, psiquiatras faturam mais na indústria do medo. Compreende? Então, sim, condomínio fechado, que as pessoas vão morando no lugar fechado para se sentir mais protegido. Ou seja, existe um monte de motivo para que o medo exista na sociedade, porque quando alguém quer dominar, qual é uma arma que ele utiliza para colocar o inimigo em desvantagem? Tem uma passagem bíblica lá, depois o Fernando pode em algum momento aí explicar, mas existe uma passagem da Bíblia que eu sei que, olha, eu sou ruim nisso, tá? Mas faz muitos anos que eu não estudo, que eu estudei. Eu sei que tem um povo que está recebendo inimigos, e aí um começa a tocar trombeta, começa a fazer maior barulho, começa a fazer um auê danado, aí o inimigo, que é maior, mais poderoso, fica com medo. Então, você colocar medo no outro, como na natureza também, muitos animais ficam de pé, igual o urso está andando de 4, mas quando tem um perigo ele fica de pé. Tem muitos animais que crescem de tamanho, o ouriço fica grande, aquele porco-espinho, sei lá como é que chama, aquele bicho cheio de espinho lá. Então, ou seja, é nessa competição do mais forte, se utiliza do medo para paralisar o outro, ou para colocar o outro em fuga, ou para fazer o outro ficar submisso, para ele dominar.
Então, aonde está a coragem nisso tudo aí? A coragem é você examinar o medo, é você enfrentar o medo, experimentar o medo, para de fato conhecer o verdadeiro sentido do risco que esse alerta do medo estava te provocando. Então, a coragem serve para você poder olhar para dentro e seguir com coragem. Então, é muito comum, né? Muitas pessoas vaidosas, assim, muito arrogantes, que querem demonstrar poder, às vezes até com coisas assim mais caras, né? Carrão, uma casona, e faz tudo na vida dele para colocar tudo muita pompa, para determinar poder, né? E tudo. Mas às vezes você vai analisar essa pessoa, pode ser que essa pessoa tenha muita fragilidade de medo, por exemplo. E o próprio medo serviu de impulso para ela. Às vezes o tamanho do medo foi tão grande que ela foi buscar uma coragem mais forte do que precisava, e com isso ela tomou impulso para a vida. Então, sempre no ruim tem algo de bom, e sempre no bom tem algo de ruim. Então, o medo, não vamos colocá-lo assim no time né, dos bandidos aí. Não, o medo é necessário, porque faz parte dos códigos de sobrevivência. Através do medo, você pode também romper barreiras. De repente, você tem depois da ponte uma montanha. Então, você precisava de uma coragenzinha aí, de uma valentia, para atravessar somente uma ponte. Mas você se muniu de tanta força, de coragem, de ânimo, que você pegou impulso e depois da ponte você subiu a montanha ainda sem perceber. Então, na sua cabeça aí deve estar passando um filminho aí, né? Dos momentos da sua vida que você esteve com medo. Quem sabe o medo que está batendo em você agora. Então, qual é o tamanho? Qual é o tamanho da coragem que você precisa para poder enfrentar o seu medo? Que tamanho? Se você ficar olhando para o medo, você vai ver o tamanho da caixinha. Olha o tamanho da caixinha. Às vezes o alerta é um LEDzinho no painel só. E você está enxergando algo alto. Tem pessoas que estão dando testemunho que pararam de fumar na terapia que eu aplico para ajudar as pessoas que têm esse vício. E uma grande parte que eu tenho notado, às vezes eu até provoco a pergunta para ouvir essa resposta. Às vezes eu até provoco para checar. Olha, tem vezes que eu nem até esqueço de perguntar, mas pelo menos as que eu pergunto e aquelas que espontaneamente me respondem, elas falam assim: se eu soubesse que não era tão difícil assim, eu já teria parado, ó, há muito tempo. Então, as fábricas de cigarro conseguiram pôr medo nela ou não? Porque esse terrorismo que se faz, olha que coisa interessante que coloca na embalagem: fumar causa câncer. E a pessoa entra no pavor da doença, e esse próprio pavor da doença é o gatilho para ela fumar mais.
Então dá a impressão que o Ministério da Saúde adverte. É óbvio. O governo vai arrecadar mais, porque o cigarro é um dos produtos que mais tem imposto, e a indústria vai faturar mais, e assim por diante. Compreende? Então, qual é o tamanho da coragem que a pessoa tem que enfrentar as consequências dela sair dessa dependência? Na verdade, são 3 dependências. Dependência mecânica, que é comportamental, aquela automática, fuma por... Você está acostumada, fez isso, pega, nem vê, já está acendendo e tal. Essa é mecânica. Tem a dependência química da nicotina, que libera dopamina no cérebro e tudo, dá aquela sensação de prazer, tudo mais. E tem a dependência psicológica ou emocional. O que pega mesmo é a emocional. Porque quando a pessoa resolve essa fragilidade que ela tem, esse medo exagerado, ou tudo que ela tem em exagero, tudo bem, tem as razões, tem as experiências, tudo são os desafios que ela precisa para vencer. Mas quando ela consegue olhar para o medo dela, resolver o medo, ou seja, isso precisa ter coragem também para olhar para o medo. Só para ela olhar para o medo, ela já está tendo essa coragem. Aí ela consegue enfrentar aquele bicho-papão que parece que ela vai morrer. E é verdade mesmo, a sensação é literalmente isso. A pessoa que vai ter um ataque de alguma coisa. Então, esse exemplo, né, que eu dei das pessoas que têm algum tipo de vício, tudo, então, o alerta que ela tem dentro dela e o próprio sistema, a indústria, coloca para ela é muito gigante, para ela se sentir incapaz de atravessar a ponte para chegar do outro lado. Ela se sente frágil. Então, não caia nessa armadilha dessa experiência aqui. Tudo bem, sente medo, é verdadeiro, porque ele está aí, ele se sente mesmo, está tudo bem. Agora, experimente. Tenha a ousadia de seguir em frente. Examine o que você está procrastinando, deixando para depois, em função dessa paralisação, às vezes inconsciente. Fica sem vontade, fica tudo complicado, parece que não tem por onde sair, parece que não tem saída, parece que você não vai dar conta, parece que nada vai dar certo, parece que isso, parece que aquilo, e se começa a aparecer e vai começar a aparecer. Quanto mais você pensa que vai parecer que está ruim, o universo vai mostrar que está ruim. Ué, o que você está vibrando, ele vai falar, é isso mesmo. Agora, você começou a enfrentar. Não, tudo bem, tá bem, negócio que tá pesado, tá difícil. Aí você já acorda, já bota um sorrisão no rosto, pro guarda-roupa, pra parede, sei lá para onde você tá olhando. Fala, gratidão, vida, mais um dia, tô aqui. De boa, e segue. Ah, mas hoje eu tô ruim. Hoje, meu Deus do céu, eu vi um pensamento daqui, outro pensamento dali, porque o meu carro quebrou, ou porque não sei o que lá, parapapá, piripipi, poropopó, pronto. Ligou o botãozinho do medo, cadê a coragem? Diminui? Não. Coragem nunca diminui. Coragem está lá. É um poder. Já vem de fábrica. Você já veio de fábrica. Não é um acessório. A coragem você não precisa comprar em lugar nenhum. A coragem você não precisa fazer curso para ter coragem. A coragem é você olhar para dentro de você, conhecer o tamanho, abre a caixinha do remédio, o tamanho daquela caixinha do remédio que eles mandam grandão, você pensa com remédio, vai ver tem um comprimido desse tamanho lá dentro.
Faz sentido? Reflita sobre isso. Eu proponho nós fazermos uma dinâmica. Uma dinâmica para você poder conhecer a coragem que tem aí dentro de você. Vamos fazer uma dinâmica onde você vai conhecer o potencial da coragem. Você pode conhecer essa coragem, mas não esqueça que o medo faz parte. Porque aquele que também tem excesso de coragem pode arriscar além da conta e de repente pode dar ruim. Isso é imprudência. Então, o medo é um alerta necessário. Então, se acendeu lá o painel que seu freio está ruim, por que você já não engata uma reduzida e já vai parando para ver o que está acontecendo com o seu freio? Ou você vai pegar a descida e deixar, vamos que vamos. Então, é importante a gente enxergar a nossa coragem com humildade. Porque a coragem é um poder e também não é nosso. É uma força, é uma capacidade, é uma virtude. Está em você, você faz parte. Mas quando eu aponto para cima, eu estou querendo dizer para você não tomar posse disso e fazer besteira na vida. Tenha prudência. Tem algo que nós não falamos aqui, mas é importante antes de começar a dinâmica. Existe uma chave para você enfrentar o medo, que na verdade não é a coragem. Tem uma outra forma de você enfrentar o medo sem ser a coragem, dependendo do medo. Sabe qual é? Respeito. Então, quando você tem um medo de algo e você respeita, acender um LEDzinho que o seu freio está ruim do seu carro. Você respeita aquele sinal. Você respeita, você vai ter consciência, vai ter prudência, vai ter inteligência. E não há necessidade de ter medo. Pode ter dado um medo. Mas peraí, não, vou respeitar, vou fazer o que tem que fazer. Pronto, respeita. Porque também o excesso de coragem, o excesso de confiança, excesso, desequilibra esse processo. Então existe um porquê do medo, existe um porquê da vergonha, existe um porquê de muitas coisas. Então, nesse momento, você, com medo, respeite principalmente a si próprio, que é a pessoa mais importante que você pode ter na sua vida, que é você mesmo. Estamos falando de pessoa encarnada. Ok? Então, vamos para a prática. Nesse momento, nós vamos fazer a dinâmica para você conhecer a coragem que tem aí dentro de você. Essa dinâmica não tem o objetivo de aumentar a coragem de ninguém. Você não vai ter mais coragem nessa dinâmica. Nessa dinâmica, você não vai eliminar o seu medo. Essa dinâmica é para você conhecer a sua coragem como um recurso que você tem, que você já tem, que já veio de fábrica. Então vai dar uma sensação, como você desconhece a sua coragem, a sua força, o seu poder, o seu potencial, pode dar uma sensação de superpoderes.
Pode dar uma sensação de que você pode atravessar uma parede e sair do outro lado. Dá a sensação que você pode passar em qualquer ponto estreito, em qualquer abismo. Pode dar essas sensações. Então, recomendo que você tenha o respeito ao medo, mas que você também respeite a coragem que já existe dentro de você. Então, esse conhecimento ou esse autoconhecimento que você tem da sua coragem tem a ver com você amadurecer. Tem a ver com você evoluir. Tem a ver com você dar um passo a mais ou sair do lugar que você está porque você não conhece a sua coragem. O medo não precisa nem falar que você já conhece. O importante é você focar na sua coragem, focar aonde que você tem que chegar, focar naquilo que você tem necessidade de realizar, cumprindo todos os papéis que você tem na vida. Então, convido você agora para fechar os olhos, ficar uns instantes em silêncio, percebendo o seu corpo, com esses momentos de silêncio que você vai ter agora organizando aí dentro de você. Procure observar como está seu corpo. Você vai relaxando seus ombros. Quando se fala em coragem, você não precisa tensionar nada. Quando falamos de coragem, você deve estar distensionado. Quando falamos de coragem, você precisa ter consciência. Então, em primeiro lugar, comece a ter consciência do seu corpo para você poder relaxar, para você poder enfrentar esses instantes. De repente, você se encontra num lugar como um deserto. Você olha por todos os lados e não encontra absolutamente ninguém. Nenhum ser humano, nenhum animal, nenhum vegetal. Você apenas enxerga areia. Você está caminhando durante o dia, aquele sol forte que está queimando a sua cabeça. Você sente a temperatura da areia nos seus pés que queimam. E você continua andando nesse deserto. Você começa a observar o que você está sentindo, dando esses passos, aonde no horizonte você não vê nada além de areia. À sua direita, à sua esquerda, na sua frente e atrás, por todos os lados, por todas as direções. Você, nesse momento, só lhe resta perceber você. Porque além desse deserto não existe mais nada para você se relacionar. Então cabe a você, a cada passo que você dá, cabe a você prestar atenção em quem é você.
porque se pode dizer que você está só, entretanto, você está bem acompanhado. À medida que você vai caminhando e não tem ninguém para se relacionar, e começa a perceber que você é alguém. Portanto, como alguém pode se sentir só se ele está acompanhado por si mesmo? Que, por sinal, é uma ótima companhia. Observando então os medos que vão se formando nessa caminhada, porque quando você olha para este que está caminhando, para esse ser caminhante, você pode dizer: para onde eu estou indo? Falaram para mim que eu tenho que caminhar, então eu estou caminhando. Só que não falaram para você que você precisa viver. Não é só caminhar. Você precisa perceber a vida, mesmo que você esteja no deserto. O dia vai acabando, vai entardecendo. Você vê aquele sol se despedindo no horizonte. Pois você começou a caminhar na direção do sol em busca da luz. Você chegou a apertar o passo para ver se chegava logo na luz ou em algum lugar. E de repente o sol se esconde lá no horizonte. E você começa a perceber o frio da noite. Você começa a perceber a escuridão da noite. Alguns pontos luminosos no céu, as estrelas, formam o cenário ideal para você poder perceber a si próprio. E você caminha, caminha, caminha. Eis que você questiona por que está caminhando e resolve sentar. E resolve deitar. E resolve relaxar. E resolve meditar. Nesse instante, você se esvazia. Nesse momento, você percebe o nada em você. Não existe nenhuma barreira. Não existe nenhum perigo, porque você está deitado num lugar seguro, mesmo sendo deserto à noite, pois não tem nenhum animal, nenhum vegetal, nenhuma pessoa, não existe nada nesse lugar. Apenas por coincidência, eis que você encontra alguém, que é você, só. Então você percebe-se 100%. Toda a sua percepção concentrada em você. Não existe medo porque não existe risco. Se não existe risco, não há necessidade de medo. Se não existe medo, o que sobra?
Perceba o quanto que o medo ocupava um lugar aí dentro de você. Mas de repente não há mais motivo para ter medo. Não há riscos nenhum. Absolutamente zero. Porque você está simplesmente deitado nas areias deste planeta Terra, navegando pelo cosmos, sendo conduzido você percebendo que você está manifestando o seu ser aí neste lugar, é que você pode perceber o que está acompanhando você nesse lugar. E você começa a perceber um poder em você. Você começa a perceber que existe algo muito além do que você conhecia. Você começa a perceber que algo começa a gritar dentro de você. Algo que estava preso, algo que estava adormecido dentro de você. Estava escondido por cada canto dentro de você. E de repente você misteriosamente percebe esse poder em cada célula do seu corpo. E literalmente você escuta o rugir dos tambores. Você escuta o grito do seu ser. Escute. Relaxe. Apenas perceba a força que já existe em você. Não é porque te falaram. É porque você pode sentir, perceber. Você imediatamente fica de pé. Imediatamente abre os braços e você percebe que não há nada entre você e o universo infinito. Não existe nenhum impedimento entre você e esse poder da vida. Não existe nada que seja real que possa estar impedindo de você de seguir dando os passos nessa ilusão, nesse deserto frio e escuro que a sua mente percebe. Dentro desse contexto, você vai aliviando dentro de você esse estado que você estava de medo. E ao mesmo tempo que você vai aliviando esse estado em que você estava, e você está carregando todo esse poder, e falaram para você que chama coragem, você apenas começa a ver as flores, o gramado, as árvores, os pássaros, os animais, as pessoas, os entes queridos, amigos, amigas. Você vê o arco-íris, vê cachoeiras, vê rios, mares, oceanos. Está tudo ali. Você está andando nessa paisagem maravilhosa. Entretanto, você não percebia
Entretanto, você achava que estava num deserto. Você está num lugar cheio de pessoas inteligentes. Você está rodeado de pessoas que te amam. Você está rodeado de pessoas, milhões, bilhões de pessoas que você pode amar. Você não precisa escolher. Você pode amar a todos. Principalmente aquele que se encontrou no deserto, que é você mesmo. Dessa forma, você com essa força, com essa coragem, com esse poder, entendendo que não é nada que possa estar entre você e o cosmos infinito, entre você e essa vida que dirige a sua vida, entre essa vida maior, que não existe nada entre você e Deus, porque você está dentro dele, você está contido nele e ele está contido em você. Uma vez percebido tudo isso, só lhe resta você canalizar todo esse poder, toda essa força para um único poder que também está aí dentro de você, que já deve estar pulsando aí dentro de você, que é a gratidão. Canalize toda essa sua força para esse sentimento de gratidão aqui e agora. Agradeça pelo corpo, agradeça pelo alerta que é o medo, agradeça pelo poder da coragem, agradeça por tudo que compõe a sua linda vida, essa linda jornada, para que você realmente consiga, a cada dia, dar os passos que você necessita para completar, para seguir nos seus desafios. Vai se dando conta de onde você está. Vai se dando conta que você, ao mesmo tempo, está mais leve. E, ao mesmo tempo, você se sente mais pesado. Você se sente mais pesada. Porque agora, dentro do seu poder, existe, dentro da sua mochila, existe o poder da coragem, da força, da valentia. Mantendo esse estado de harmonia, mantendo essa percepção do seu real ser, agradecendo todos os movimentos internos, espirituais da nossa egrégora. Você, nesse instante, vai fazendo seus agradecimentos.
e na serenidade, na humildade, principalmente no respeito desse poder. Não há necessidade de colocar no jornal, não há necessidade de mostrar. Imagine que é uma arma secreta. Com o único objetivo de fazer você seguir. E tendo consciência que você, com a sua coragem, a cada dia, está servindo de exemplo para outras pessoas que estão ainda focando no medo. E se o medo aparecer, agradeça ao alerta que ele está representando para você. Nesse instante, vai retomando a sua consciência do ambiente onde você está, abrindo seus olhos. E nós estamos finalizando aqui a nossa contribuição, porque o mundo, comparado a 2 horas atrás, a esse momento, podemos dizer que ele está mais corajoso. Pelo menos você está contribuindo para que o mundo não fique estagnado, para que o mundo não fique apavorado. E com essa coragem que você teve de enfrentar a si próprio, a si própria, foi a sua contribuição, foi a nossa contribuição para que o mundo ficasse melhor mais uma vez. Mantendo esse estado de serenidade, nós encerramos